Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. Salinha, a gente estava na aula, né, que a gente viu que os animais eram, na verdade, sefirotes. E tudo isso são desejos, né? Tudo isso são desejos. E esses desejos estão dentro de todos os homens. Alguns vêm com mais intensidade, outros que não. Mas todos nós somos a mesma alma. Todos nós somos a mesma alma. No corpo, a gente se divide, tem algumas coisas que parecem, outras não, mas somos a mesma alma. Se eu sentencio a outra alma, eu vou para o lado do tribunal e não entendo que aquilo ali é algo que tinha que acontecer, não que eu concorde, tá entendendo? Não é, mas eu tenho que entender que tudo vem da mão de Hashem. Se eu não entendo que tudo vem da mão de Hashem, eu acabo criando que existem outras forças aleatórias. E aí, então, eu já não estou no Shema. Eu tenho que entender, isso é difícil, não é nada fácil. Até porque tudo isso que está sendo ensinado aqui, para a gente foi ensinado ao contrário. Porque criaram um Deus bom e um Deus mau. Dividiram o eterno. Sendo que Deus mesmo ele não é mau, mas Elohim implementa os ticunins. Entende? Imagine, a pessoa que tem um filho, aí vem uma pessoa e assassina o filho daquela pessoa. Pô, aquela pessoa vai ter ódio daquela pessoa para o resto da vida. Não é isso? Então ela vai ter ódio, e não quer nem saber, nem falar daquela pessoa porque ela tirou a vida de um ente querido, o filho dela. E aí, como que eu posso falar para essa pessoa, se eu nunca tive essa experiência, não é? Ah, vai lá e perdoa, vai lá isso é entre ela e o eterno e aquela pessoa lá. Mas o ticunim tinha que acontecer. Na outra vida, aquela pessoa que teve o filho que perdeu ali, fez a mesma coisa com essa pessoa que matou o filho dela, ou sei lá como foi organizada pelo Eterno. Se a pessoa, pelo menos, mesmo que ela mantenha ali aquela raiva, aquilo tudo, ela se coloque no dentro do entendimento, ainda que ela vai ter todos os sentimentos, etc., ela vai saber se ela acredita de verdade que aquilo ali faz parte, não é, de um processo que ela tinha que passar. Não tinha como correr daquele processo. Por isso que todo dia a gente vê aí coisas inacreditáveis, né? Então, o Zohar, ele pretende ensinar a gente a amar as pessoas profundamente, a ponto de não permitir mais que essas coisas aconteçam no futuro. Ou seja, mas só que também, enquanto o homem não para de matar, não para de roubar, então vai ter que chegar uma época que o amor vai cobrir todos os pecados. Porque aí ninguém mais vai querer se vingar de ninguém, todo mundo compreendeu. Agora, enquanto você não compreende, o cara te taca uma pedra, você taca outra nele. Daqui a pouco ele te taca duas, e você taca duas nele. Daqui a pouco ele vem, sei lá, faz uma coisa mais grave, até que ocorre o pior. Mas muito bem, então vamos lá, gente. A gente viu então, na outra aula, que o sacrifício de Avraham não foi literal, não é? Isso aqui está em Bereshit, lá onde ele escolhendo os animais, não é? E está
Está aqui descrito no Bereshit 15:9. Aqui nós temos a gematria desse versículo, e aqui a gente tem 4163. Não é? Isso aqui é o Mispá Irahi, onde se pega o valor de cada letra e se faz o cálculo, então 4163. Aqui dentro dessa questão a gente pode ver dois fatos, 1 mais 4, 5, que são os 5 livros da Torá, que está com todas as reencarnações. Veja, quando eu passo a coisa para o lado religioso, eu não entendo, eu entendo o sacrifício. Eu não entendo a questão do Gigun Neshama. Veja, então dentro das letras da Torá, mas aqui eu tenho um nome divino que se chama Sag, e ele tem gematria 63, que é um nome Yud Kei Vav Kei. O que acontece? Tudo que vai acontecer com você é para você consertar. Só que tem gente que ao invés de consertar, escangalha mais ainda, né? Como que as pessoas escangalham? Não entendendo a Torá. Veja, o fator principal aqui é entender a Torá. Por isso que está escrito lá, estude dia e noite, para você ter compreensão. Então veja, aqui nessa compreensão desse versículo aqui, que está falando dos animais, também está falando de quem? Da Torá. Está vendo aqui? E está falando também desse nome com gematria 63, que se chama Sag, que seria Yud, Re, Vav, Re, escrito com Yud, não é? Mais o Vav, mais o Dalet. Então, Yud, Vav, Dalet. Deixa eu escrever aqui para não ficar muito vago para vocês. Agora sim, 20, 35, não é? 35 com 15,50, com mais 13,63. Esse é o nome que nós chamamos de Sag. Um Samer e um Vav. Assim que se escreve. É um nome para se meditar também, não é? Então aqui a gente tem, olha, exatamente o que nós chamamos de Sag, que é a forma numérica que nós falamos o nome, Sag. Então veja, aqui isso aqui está aqui dentro. Quando eu faço uma redução aqui, então eu somo 4 mais 1, 5, mais 6, 11, mais 3, 14, que é a mesma gematria da palavra Yud Dalet, que é mão. Quando eu chego aqui no Mispá, Katam, Mispari, né, eu tenho aqui então a redução total. Veja, 14 vai dar 1 mais 4, que é 5, que são os 5 livros da Torá. E os 5 livros da Torá também estão ligados aos 5 sentidos. E também está ligada à questão da mão em si. Então a mão, ela é metaforizada, não é que quando a pessoa olha, eu vi uma mão numa parede escrevendo, não tem nada a ver com isso. Quando a gente vê essas questões dentro da Torá, a gente está vendo esse aspecto aqui, ó. Lado direito masculino, né, que é a mão direita, e lado esquerdo a mão feminina, que estão metaforizados dentro desse parâmetro aqui, as sefirotes. Vamos lá, ó. Keter, que é aqui em cima, Rohimá, perdão aí que o mouse não tá bom, Rohimá, Hesed, aqui ó, dá para ver lá atrás apagadinho, ó, Hesed, Tiferet e Netza. Tá vendo? Essas 5 sefirotes aqui, elas são essas sefirotes. As de esquerda, ó, Biná, Gevurá, Erod, Yesod e finalmente lá no dedo mindinho, Malhut. Tá vendo? Então essa é a metáfora dessa construção. E aí é lógico que cada um desses dedos vão estar ligado aos planetas, não é? Cada um deles vão estar ligado ao planeta em si, que também são metaforizados internamente como sefirotes. Muito bem. Então deu para entender essa parte, gente? Ok, Moreno. Agora, por que é mão? O que significa mão? É o nome do Eterno escrito, pode ser escrito com várias formas, né? Vamos lá. Yud, Re, Vav, Re. Então a gente pode escrever com a própria gematria que a gente escreveu, né? Então vamos aqui colocar, ó. Yud, agora Re, eu posso escrever Re, 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 Aleph, Re, Yud, eu vou botar Re, Re, Yud, Re, Re, Vav, Re. Tá aqui Re, Re de novo. Então veja, eu escrevi aqui o nome do Eterno, tá vendo?
que era a primeira parte do tetragrama. Então a primeira parte, vamos lá. A primeira parte que era o que? Yud, Re, Vav, Re. Então eu escrevi as duas mãos. Aqui ó, no Yud, Re, eu tenho uma abertura, não é? E aqui no outro, que é o Vav, Re, eu tenho aqui outra abertura de nome, tá vendo? Deixa eu só dar um espaço aqui para a gente poder separar, ó. Então, Vav, Re. Então, duas mãos do Eterno, na verdade, não são duas mãos literais. São, na verdade, aqui a construção, veja. Nessa primeira palavra aqui, eu tenho 5 letras, tá vendo? E aqui na outra palavra, eu tenho mais 5 letras, que perfazem os 10 dedos da mão, como nós fizemos. O que aconteceria se nós abríssemos esse nome mais uma vez? Vamos abrir aqui só para a gente ver. Ó. O Yud já está aqui, o Re está aqui. Vamos abrir agora aqui a letra Dalet. Vamos escrever Dalet por extenso. Dalet. Então, Dalet. Então, escrevi Dalet, não é? Então, vamos escrever o resto agora. Ó. Dalet. Agora, Re de novo. Então, vou escrever com Re mesmo. Re. Não é escrever mais uma vez porque tem mais um Re. Pronto. Então vou marcar essas letras aqui com uma cor diferente para a gente fazer, não é, as outras letras também de outra forma, para a gente não confundir as mãos, não é? Então, lá está em azul. Deixa eu tirar essas letras daqui. Muito bem, então aqui eu tenho um quantitativo porque eu abri essas letras aqui agora, de novo. Eu tinha aberto uma vez e eu escrevi elas por extenso, né? A ideia aqui é que eu estou escrevendo cada letra por extenso. E aí eu vou escrever também lá a letra Vav, né? Aqui ó, eu tenho Yud, escrito por extenso. E agora eu vou escrever o Vav, não é? Yud, Vav, Dalet, Re. E agora vamos abrir com Yud. Agora aqui vai dar certo. Vamos lá, ó. Yud, Vav, Dalet, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Né? São 14 letras. Aqui agora a gente abriu a segunda parte. Ó. Vav, Aleph. E provavelmente eu vou ter que abrir aqui também com Re Yud. Como se aqui em cima não tivesse Re, aqui tivesse Re Yud. Deixa eu trocar aqui para não ter confusão. E aqui também já está o Yud, né? Eu abri e botei em cima. Então agora sim, aí eu boto o Yud aqui no final agora. Então, ali não poderia ser de outra forma. Não poderia ser com Re, porque senão daria a gematria errada. Então teria que ser com Yud. Então vamos lá. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 letras. Por que isso? A gente já falou algumas vezes, mas vamos repetir porque tem aluno novo. Bereshit 1. A gente contando as letras aqui, a gente tem então, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, na verdade vamos contar de novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Agora vamos contar de novo, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 letras. Então veja, até aqui, até o Eterno criou Elohim, eu tenho 14 letras, depois eu tenho o Aleph Tav novamente, e aí ele criou mais 14 letras. Isso significa que essas 28 letras que estão aqui, elas estão ligadas ao nome divino, tá vendo? Então não se está falando de uma mão literal, mas da mão do divino. Então veja só, o que acontece? Mão direita e mão esquerda. Então Elohim é uma força que age porque o Eterno permite que ele age. Ele não age sozinho. Apesar de ser uma força de o quê?
de vingança, uma força de Ticunim. A gente leu isso hoje, que tudo é Ticunim. E aí o que acontece? Tudo vem da mão de quem? Lado direito e lado esquerdo. Qual é o meu papel nisso tudo? Primeiro é entender, participar dos processos, né? Eu não vou deixar ninguém, por exemplo, se eu vejo alguém roubar, eu vou lá e vou tentar levar aquela pessoa para responder perante a justiça, se isso não me colocar em risco de vida. Agora que a gente entendeu que tudo está na mão de Hashem, né? Compreendemos essa profundidade, não é? E que tudo vem da mão dele, o Kri que está embaixo aqui, que é o corpo, vai receber aquilo que ele tem que receber. Se ele começar a estudar o Zohar HaKadosh, se ele começar a estudar a Torá, ele tem que chegar, aí é que está o problema. Chegar aonde? Nós temos Rorimá, temos Binah e temos Da'at. Veja, saber, compreender, ter o entendimento, né? Saber a sabedoria, o entendimento não é a compreensão. Você pode saber, pode ter o entendimento, mas você não tem a compreensão. E aí quer dizer que não está fechando o ensino. E aí o que acontece? Alguma coisa dentro de nós talvez ainda não tenha alcançado aquele nível da Torá. Então quer dizer, é por isso que chega aquela questão de que eu, cabalista, não posso ver o mal que eu vejo no outro é o mal que está dentro de mim, porque eu não entendi o divino dentro disso tudo. E também pode ser o aspecto de tudo que a gente fala muito dos outros é o que está dentro de nós mesmo. Por exemplo, uma pessoa que tem muito ciúme é porque ela atrai. Por incrível que pareça. Ela morre de ciúme do outro, faz tudo, faz um escândalo, o outro até acha que ela ama ela de verdade, mas na verdade é porque ela está traindo ela. Está entendendo? A melhor defesa é o quê? É o ataque. Ela quer trair, mas não quer ser traída. Então ela fala que aquilo é um absurdo, que fulano de traiu não sei quem, mas ela mesma, isso não é para ser levado como assertiva total, tá, gente? Existem parâmetros e parâmetros, não quer dizer que todo mundo que tem ciúme vai trair, eu não estou falando isso. A gente tem que saber equilibrar as palavras para não, agora todo mundo que tem, não, existem parâmetros. Agora, pode ser que a pessoa não traia hoje, mas já tenha traído um dia. Ou isso são aspectos de outra vida. Então, não tem... O Eterno, ele é criador, ele cria todas as situações. Então, tudo vem da mão do Eterno. Eu sei que eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas eu separei um vídeo aqui que me chamou muita atenção, principalmente essa parte, não é, que eu vou tentar colocar aqui para vocês, se eu conseguir. Abre aí, internet, isso. Aqui, esse rapaz, isso foi uma reportagem muito antiga. Indispensável para suportar esse esta rapaz, vida. ele tem uma experiência EQM, né? Parece que os pais foram assassinados pela KGB, ou ele mesmo, não sei, e aí ele morre. O caso de George Rodolaya é uma raridade única em todos os mais de 1000 pacientes estudados pelo psiquiatra Raymond Moody. Rodolaya, um respeitado professor russo de filosofia, diz que sofreu um atentado político montado pela KGB, polícia secreta da antiga União Soviética. Fala Georg Rodolaya. Eu era um dissidente político e recebi um convite dos Estados Unidos. Um ano depois de ser convidado, as autoridades soviéticas me deram um visto de saída do país. Já estava tudo certo, meu destino era Nova York. Só me diga, por favor, que é essa sigla? EQM é a experiência quase morte, né? Isso aqui é um filósofo, ele tem uma história muito bonita, e ele vai falar algumas coisas da questão do EQM, né? Então a gente está vendo que não, mesmo que fosse uma pessoa comum, aquilo que se passa numa situação dessa é muito complexo. Existe esse doutor que é citado aqui, não é? Essa experiência foi feita não só a nível espiritual, mas foi feita também a nível científico. Então isso mais do que prova essas experiências, né? Muita gente vão rebater, cada um tem o direito de defender
aquilo que quer defender, não é? Veja, Aleph Tav, o Aleph vale 1 e o Tav vale 400. Então, ó, então Aleph mais Tav, a gente está falando que toda a Torá é uma coisa só, não é? Então vamos lá. Como que a gente prova isso? Através da gematria. Então veja, 400 do Tav, não é? Mais um do Aleph. Mais um do Aleph. Deu tá dando uma enrolada aqui por causa do... gente, espera aí que vai dar certo, não é possível. Então vamos lá, agora sim, 400 mais 1 vai dar igual, não é? Igual a 401. Então veja, eu peguei a primeira e a última letra, deu 401, que vai ser igual, vamos cortar o zero para não ter mais dificuldade, mais 1. Vai dar quanto? Vai dar 5. Então o Hillel, ele estava certo, né? Toda a Torá tem 5 livros, então a primeira soma deu, não é 5, ó, 5 livros da Torá. Agora vamos pegar a segunda letra, o Beit, e qual é a penúltima letra? O Shin. Então vamos lá. O Beit, olha, tem que ter paciência, hein? O Beit e o Shin. Agora, aqui nós temos uma construção, não é? Logo abaixo, que a conta agora vai mudar. Porque agora eu tenho 2 do Beit e 300 do Shin. Então vamos lá. 2 mais 300. Que vai dar 302. Vamos já botar 3 mais 2. Vamos cortar os zeros. Que vai dar também 5. Quer dizer, o Hillel, ele estava certo, mas aí não, tudo bem que a gente pode avançar mais um pouquinho. Então vamos pegar agora a terceira letra, que é o Gimel. Então vamos botar aqui o Gimel, que é o número 3. Tá vendo? Conforme vocês vão estudando, vocês vão aprendendo, né? Ó, o Gimel, falando do Aleph, Tav, o Beit, o Shin. Agora o Gimel, e antes do Shin vem o Reis, então Gimel Reis. Vamos fazer a conta de novo, vamos ver se isso é assim mesmo. Então vamos lá, agora a gente tem 200. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Vamos repetir aqui. Então agora a gente tem 200 mais 3. Então agora vai dar 203, vai dar no final, cortando o zero, né, para não ter que fazer mais cálculo, dá 5 também. Então até aqui, ó, até aqui tá dando certinho. Toda a Torá é uma coisa só, não é? Ó. Agora vamos para a quarta letra, que é o Dalet. Então vamos pegar o Dalet, que é 4. Qual a letra que vem antes do Reis? É a letra Kuf, que é 100. Então vamos botar aqui, fazer nosso próximo cálculo, né? A gente está cortando os zeros aqui, tá, gente? Para depois não ter confusão aí para vocês. Então, ó, deixa eu botar aqui, ó, o zero, esses zeros estão cortados. Porque no final daria a mesma coisa, 203, aí somaríamos 20 mais 3, 23, depois 2 mais 3 daria 5 também. Não é? Da mesma forma se daria o cálculo. Agora, a gente tem outra construção, que seria o Kuf, o Dalet, não é?
mais 100. 4 mais 100. E aí a gente teria que então, olha, 104, que na verdade cortando 0, 1 mais 4 daria 5 novamente. Então veja, 1 mais 4 igual a 5. Tá vendo? Deu 5 novamente, quer dizer, mais uma vez Shammai estava certo. Vamos para a próxima. Então agora a gente tem o Re, e depois antes do Kuf tem o que? O Tsad, tá vendo? Então a gente vai ter 90 mais 5. Então vamos lá, vamos copiar aqui. 90 mais 5 igual a 95. É isso? E aí 9 mais 5 vai dar, né, 95 igual, né, 95, deixa eu só botar aqui, igual 9 mais 5, que é igual a 14, que é igual a 1 mais 5, que é igual a, não, a 1 mais 4, que é igual a 5. Deixa eu tirar aqui, ó, já avançou aqui, ó. Então, a 1 mais 4, que vai dar 14, 1 mais 4, que vai ser igual a 5. Quer dizer, mais uma vez, realmente o Hillel estava certo. Vamos então para a próxima letra, a letra Vav. E antes da letra Tsad, que é a letra Pei ou Fei, ela tem duas tonalidades. Aqui vai dar 86, 80, porque a gente vai ter ali o Pei vale 80 e o Vav vale 6. Então, 80 mais 6, que é igual a 86, que é igual a 8 mais 6, que é igual a 14, no final igual a 1 mais 4 igual a 5, certo? Então, vamos lá, a gente está aqui construindo, ó, igual a 5. Muito bem, até aqui deu certo, né? Até aqui a gente conseguiu ver que realmente existe aqui uma construção, não é? Interessante, e que tudo vai dar, sempre vai dar o número 5. Aqui a gente cortou os zeros, 2 mais 3 também vai dar 5. 5 aqui embaixo, aqui também 5, aqui também vai dar 5, e também vai dar 5, não é? Aqui, olha, muito bem. Agora o interessante aqui é a gente continuar avançando, né? Agora vamos fazer outra construção aqui. Muito bem. A gente parou no Pei e no Vav. Agora vem a letra Zayin. A letra Zayin é a 7ª letra do alfabeto hebraico. Então, vamos ver se também a letra Zayin está participando disso, não é? Então, vamos lá. A letra Zayin aqui. Então, está aqui a letra Zayin. E antes da letra Pei, vem então a letra Ain. Então, ó, veja. Então, vai ficar aqui... Vai ficar assim, da seguinte forma. Deixa eu aumentar só para a gente poder ver melhor. Ó, quanto vale o AIN? O AIN vale 70, não é? Já o ZAIN vale 7. Então, a soma ali vai ser de 77. Aqui tem que dar no final 77. 70... 70 mais 7 igual
77, que deu aqui, que vai ser igual a 7 mais 7. Deixa eu só chegar um pouquinho para cá. Ó, 7 mais 7, que vai dar igual a 14, não é isso? Ó, 14, que vai dar 14, que vai dar igual a 1 mais 4 igual a 5. Como é que pode isso, gente? A gente está pegando todo o alfabeto hebraico e está vendo aqui que tudo está dando o que o Shammai falou. Olha isso. Agora tem o Zayin, agora vai ter a letra, não é? A letra Het, que é a oitava letra, a número 8. Então, se a gente vai ter agora a letra Het, vai ter, antes do Ain, tem a letra Samer. Então, vai ser dessa forma que a gente vai ter que ver aqui, ó. Então, vem a letra Het, que é essa aqui, ó. E agora vem a letra Samer. E agora? Agora a gente vai ter aqui o Samer vale 60, o Het 8, 68. Então, veja, vamos ver aqui. Eu não vou botar o mais, porque já estamos falando o valor, para ter menos trabalho. 68. Esse 6 mais 8 vai me dar igual a... Exatamente, deixa eu só mudar aqui o meu teclado. Igual... 14. Isso. 6 mais 8... 14. Igual 14. Igual a 1 mais 4 igual Igual a 5. 5. Veja, a gente está pegando as letras hebraicas e está fazendo o cálculo que toda a Torá só tem uma letra. Eu vou mostrar para vocês já já. Então, outra questão aqui é que agora vem o Tet, né? O Tet vale 9. Veja que interessante. Se o Tet vale 9, vamos lá. Tet, tá aqui o Tet. E o Tet, ele vale 9. Qual a letra que vai casar? Se foi o Samer, agora vai ser o Nun. O Nun, que é a próxima letra. Então aqui agora a gente tem 9 mais 50, que vai dar 59. Se vai dar 5 mais 9... 14. Isso aí, 59. 59. 5 mais 9 é 59, que vai ser 5. Espera aí, deixa eu me organizar aqui. 5 mais 9, que vai dar 14, que é igual a 1 mais 4 igual a 5. 59, 5 mais 9. Caramba. Aqui, rapaz. É porque começa a escrever com hebraico, aí depois enrola tudo. É 59, que é igual a 5 mais 9, que é igual a 14, que é igual a 1 mais 4 igual a 5. Mais uma vez deu certo. Então vamos lá. Agora a próxima letra é o Yud e... não é? É o Yud. É o Yud, que é 10. A letra anterior a 10 é o Mem, é 40. Então veja só, 40. E aí o que acontece aqui? Agora que eu tenho o Yud, o Nun, agora o Mem, então também aqui vai me dar 140. Basta eu cortar os zeros, 14. Não, vai me dar 50, na verdade. Não é? Então 50 é só cortar o zero que vai me dar 5 também. Vamos botar aqui, ó. 50, 5 mais 0.
50 igual 5 mais... Poxa vida. Vamos lá. 50 igual 5 mais 0 igual a 5. Tá vendo? Mais uma vez, conseguimos chegar lá. Agora passamos para a letra CAF, que não foi falado ainda. Então vamos colocar aqui a letra CAF. E a correspondente da letra CAF vai ser a letra lâmide, certo? Então, CAF e lâmides. E vocês sabem qual palavra que vai dar aqui? Vai dar a palavra col, tudo, né? Tudo, temos que ir com tudo para quê? Para o número 5. Olha só isso. Então, muito bem. A gente tem aqui essa construção, vai dar 50 de novo, não precisa nem fazer a conta, é só repetir, que vai dar 5 novamente. Então toda a Torá é o que? Amarás seu Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. Vocês sabem explicar o porquê? Quem sabe aí? Vou explicar para vocês então. A letra que deu aqui é a letra Re, né? Aquela letra que corresponde ao número 5. Então vamos colocar a letra Re aqui, para aqueles que não sabem, para aqueles que sabem. Ó, a letra Re. Então veja só, a letra Re está aqui em Biná, que é onde é projetado todas as reencarnações desse mundo. Quer dizer que ninguém vem para cá perdido. A gente leu que a Morá Patrícia ensinou para nós que qual é o Terrilim, Morá, que fala que não existe ninguém? Terrilim 143, não existe inocente. Não existe ninguém inocente, né? Ah, isso é verdade. Se tá aí... Ó, vamos lá. Deixa eu tirar aqui nossa arca. Muito bem, quase que eu consigo. Vamos lá. Eu tenho uma letra Re lá em cima e tenho uma letra Re aqui embaixo. Eu tenho uma Torá oral, não é? Ó, a letra Re está aqui embaixo, no nome do Eterno, e outra lá em cima. Por isso que a Torá é o número 5, né? E aí você pode perguntar, Moré, são 5 livros da Torá, 5 sentidos, não é isso? Isso significa que tudo foi projetado pelo Eterno, e se tudo é do Eterno, o que eu devo odiar? Agora, qual é a implementação aqui? É subir acima desses desejos mundanos, entender que tudo provém da mão do Criador. Não quer dizer que eu vou concordar com assassinato, não vou concordar com coisas, porque nem tudo... por exemplo, eu não... Quando eu falei que geralmente uma pessoa que estupra a criança foi estuprada, geralmente, mas nem sempre é assim. Existem aí conotações de pessoas que são extremamente ruins, não querem o bem mesmo. Você está entendendo? Eu não devo mudar o meu bem por causa dessas pessoas. Mas eu devo entender que aquilo ali é um processo. Por isso que a Torá fala, ó, não se assente na roda dos escarnecedores, mas não quer dizer que os escarnecedores e aquela parte negativa não foi criada pelo Eterno. Dali, imagina se não tivesse escarnecedores, qual era o mérito de você ser um estudante de Torá? Nenhum. Todo mundo ia ser santo, todo mundo ia, né? Mas aí a gente tem uma outra conotação aqui. A nossa Torá, ela começa com qual letra? Beit. A letra Bet. Beit, isso. Vamos lá. Vamos fazer uma construção aqui. Começa com a letra Beit. Qual é a última letra da Torá? O Lamed. Isso, a letra Lamed. Aí, tá vendo? Paulo tá bem lembrado das aulas, hein, Paulo? Então, vamos lá. Olha lá, Beit Lamed. Tá bom. Moré, Beit Lamed tá aqui, mas o que que significa isso? Agora eu vou pegar um pouco mais pesado. Quanto vale o Beit? 2. E o Lamed? O Lamed vale 30. 30. Dá o quê? A soma de 32 30? que vai Dá dar 5. 5. Oi? Dá 32 que vai dar 5. Ah, viu? Tudo é letra Re, tudo é ame a Deus, que está em Biná, né? Uma representação do divino, de onde sai
aquela parte ali que está o nome Yud Kei Vav Kei com sinais maçoréticos de Elohim, onde sai todas as vidas que vão sair, tudo é criado aqui em Rohimá, é enviado para Binah, Binah manda o Tikkun para o nosso mundo, que também tem a letra Re, tá vendo? O número 5, tá vendo? Isso é muito importante de se entender. Agora, se eu inverto essas letras aqui, ó, boto o Lamed aqui, o que vai acontecer? Já vou deixar você falar, pera um instantinho. Então veja, ó, vou tirar aqui e vou botar aqui desse lado. Logo, qual palavra que eu tenho aqui? Leve. Vou botar aqui vou dar uma prova, hein? Cadê o Rolando Lero aí para falar? Mestre, estava passando por tal lugar, quando eu vi... Não tem um Rolando Lero aí, não? Ó. Palavra leve? Leve é coração. Coração, né? Aí, apareceu o Rolando Lero aí, ó. Aí, ó, o coração, ó. Tá vendo? Então, a Torá tem 32 caminhos de sabedoria, que nós chamamos dos 32 caminhos de Torá, e também está ligado à palavra coração. Se eu não for com a doação e com o amor, eu nunca vou conseguir entender essa Torá. Tá entendendo? Aí, ó, o coração tem que pulsar, tem que amar, tem que desejar o bem, tem que sair do mal. Não é? E como que a gente faz isso, né? As pessoas me perguntam, Moré, como é que eu vou fazer isso? É uma questão de quanto mais você está perto do amor, que é Deus, mais o amor vai estar perto de você. Olha lá, ó. O coração vai pulsar de alegria para estudar essa Torá, tá vendo? E essa é a bomba que vai movimentar todo o seu sangue. Então veja, que coisa bonita que a gente aprendeu agora. Toda a Torá é feita da letra Re, porque são 5 livros, 5 sentidos, não é? Mas, mestre, e essa questão da arca? O que vocês acham da arca? Olha, então a arca é, segundo o Zohar, Malhut, não é isso? Malhut, a gente leu lá que a arca é Malhut, não é que existe uma arca. Em cima da arca existem 2 querubins. Vocês lembram que um querubim é macho e o outro querubim é fêmea, não é isso? E diz que quando eles se encontram ali no meio, o milagre acontece. É exatamente uma descrição da árvore sefirótica em relação a Malhut, porque nós acabamos de ver que nós temos as sefirotes. Vamos marcar aqui, ó, vamos pegar um lápis e vamos desenhar que nós temos uma árvore, e essa árvore ela tem o lado masculino, que começa aqui, ó, são 5 sefirotes, ó. Aqui eu tô meio, ó, 5 sefirotes, que são o lado feminino, tá vendo? Nasce lá de Rava, e tem 5 sefirotes, que são o lado masculino, que vem daqui. Ops, eu não fiz isso não, gente, peraí. Foi o mouse sozinho, ó. Então eu desço aqui, ó, e aqui eu tenho 5 sefirotes. Eu esqueci, era para mim vir para cá e para cá, mas não faz mal, deu para entender, né? Então, lado direito, mão direita e mão esquerda. Então quer dizer que o querubim aqui em cima representa isso? Exatamente. Não tem nada de arca, literalmente, tá falando sobre isso aí, tá vendo? Agora, quando nós chegamos no livro de Vaikra, a gente chega ali, a Torá é dividida em 7 livros. Esses 2 nuns, eles estão de cabeça para baixo. Veja, 2 nuns a gente sabe que vai representar o que? Nefesh e Neshama. São 2 conceitos, não é? Exatamente de um aspecto da alma, porque toda a Torá está falando de amor e de alma. Veja, e aí como eu tenho 2 nuns, né? Todos 2 estão dessa forma natural, começando e terminando a música, né? Ou a parte da Torá que é cantada. Veja, um está assim e entre eles tem algumas letras. Aí o Paulo falou que o Nun final, o Nun, né, com Nun representa, ele viu na nossa aula, um Nun com Nun representa o Men. Por quê? Ele faz isso aqui, ó. Um Nun é ligado para o outro. E aí a gente tem lá um Nun, tá vendo? O Men final, né? O Men final, Nun com Nun, nós temos o Men final.
O que significa esse mem final? É o número 600. Quer dizer que quando chegar nos 6.000 anos do processo dessa Torá, todos nós ficaremos sem saída. E para isso a gente tem aqui o desenho de uma tela de um computador e um celular no meio para a gente estudar o quê? Cabalá. Então está se cumprindo, né? Não tem nem como duvidar. A questão que nós temos que entender. Por que Hashem falou para nós amarmos nosso próximo como a nós mesmos? Porque todos têm essa Neshama. Ah, mas Morel, a pessoa está no nível ainda de Nefesh, não conseguiu fazer ligação com sua parte superior da alma. Mas isso não tem importância, porque se trata de mim primeiramente. Não que eu tenha que ser mais importante que o outro, mas se trata de mim, se trata da minha alma, se trata do meu caminho, do que eu devo alcançar. É lógico que nos escombros da minha alma, do meu corpo, vão ter muitas dificuldades. Por isso que a Torá, ela manda você prestar atenção nos mundos superiores, porque quem cria tudo é o Eterno. As pessoas pensam que Deus criou uma vez e está criado. Não, ele cria todos os dias. Todo dia ele tem que mandar energia para esse mundo, para todos os seres, do mais minúsculo, que parece que não tem importância nenhuma, até o mais alto dentro desse mundo e até mesmo no macrocosmo, nos planetas, é ele. Se ele pensa assim, vou parar de mandar luz, força para o Sol. Logo o Sol não se mantém, colapsa e tudo está acabado. Se a gente chega a esse nível de que ele é o Criador e que tudo é criado por ele, quem sou eu para me meter nessa situação? Eu tenho que procurar entender. Mas, Moré, como é que Deus pode fazer isso e ele mesmo pode castigar o Criador? Perceba bem, vamos fazer uma metáfora aqui. Você tem um filho. Todo mundo que tem os seus filhos, pelo menos é o que se espera, ou ele vai, se não der certo no casamento, ele manda uma pensão, ou ele vai estar lá junto com a família, se esforçando, o pai e a mãe, para criar aquele filho. Então eles ensinam tudo certinho para aquele filho, vão falar dos seus projetos, do que realmente eles acreditam, de tudo aquilo que eles passaram e podem ensinar o filho, e o filho ele vai escutar tudo. O que ele vai entender não se sabe, porque uma pessoa pode ter uma ótima criação e se tornar uma pessoa ruim. Veja, os pais em si deram tudo de bom, como o Eterno dá tudo de bom. Ele deu a vida para o bem, mas as pessoas querem culpar a Deus pelo mal que eles fizeram, nessa ou em outra vida. E aí o que acontece eles querem ir sobre os julgamentos do Eterno. Quando eles veem uma outra vida que não está de acordo com o padrão do que eles acreditam, como eles estão totalmente inseridos somente na questão física, então eles julgam. Eles não entendem que aquilo ali é um ticum do Eterno. E como que você pode afirmar isso? Está escrito na Santa Torá que Deus criou o bom e o mal. Isso é Shlomo que diz. O bom ele criou para o dia bom. E o mal ele criou para o dia mal. Inclusive a gente vai estudar sobre isso. Me lembrem de falar sobre isso. Não existe uma vírgula nesse mundo que não seja criado por Hashem. Então não existe uma vírgula ou uma poeira que está num lugar que eu deva julgar. Isso não quer dizer que eu não deva consertar. Exemplo, estou indo pela rua, vejo algo que pode acidentar uma pessoa. Eu tiro. Foi alguém que fez, um irresponsável, quebrou uma garrafa, não tem problema. Eu vou lá e tiro. Porque eu estou aqui para consertar não somente os meus erros, mas ajudar as pessoas a entenderem também as coisas. Eu passo e vejo um animal caído no chão. Eu posso fingir que não vi, mas eu posso tentar ajudar aquele animal. A gente já viu no livro do Zohar que os animais também carregam ticuns. Tudo que está aqui tem ticum. Quando você vê um animal correndo na selva, um leão correndo atrás dele, aquele animal vai pagar um ticum. Então a gente olha assim, fica assustado, e a gente torce por quem? Pelo animal que tem que correr.
né? A gente fica a favor do mais fraco. Mas o leão também tem que se alimentar. Ele também é um ser vivo. E foi Deus que criou esse aspecto. Quando nós olhamos do nosso aspecto de criatura, tudo que vai, pelo menos as pessoas que têm a bondade dentro de si, porque a alma é pura, e ela vai ser encoberta justamente por causa essa sua mistura interna. Então, o que acontece é que quando a pessoa começa a estudar a Torá, agora ela já não está vendo aqui que Deus criou o homem e a mulher, mas ele criou quem? Vamos ver o que se segue aqui embaixo. Olha, ele criou homens do pó da terra. Isso significa que o homem ele tem que ser humilde, não é? Ele tem que ser humilde porque, apesar de ser a criatura que mais é importante dentro da natureza, e mais importante ainda que os anjos, ele é o último da criação. E continua aqui ele falando, né, que Deus plantou no jardim do Éden, no leste. O que é leste? É Tiferet. Ele colocou ali o humano naquela sefirá, que pode embinar, que havia sido formado. E aí Deus fez crescer toda a árvore agradável, vista boa. Na verdade, essas árvores são as árvores sefiróticas, não é? O jardim é a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Também foi construído pelo Eterno. Não existe. E quem botou o Satã no jardim também foi o Eterno. Aí diz que um rio sai do Éden, o Éden é Biná, não é? Para regar o jardim, então vai se dividir em 4 braços, que são as letras hebraicas, né? O nome do primeiro, e aí vai citar aqui algumas questões. Vamos continuar aqui. Vai falar desses rios. E aí Deus estabeleceu o jardim para cultivá-lo e cuidar dele, o homem, né? E Deus ordenou ao humano dizendo, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Ou seja, tudo que estava lá em Biná, tudo que estava naquele nível de reencarnação, de entendimento, ele podia comer, mas da árvore do bem e do mal, tá vendo aqui, ó. Mas a árvore do conhecimento tá aqui, ó. O Meetz, a árvore Hadaat, veja, do entendimento aqui é o Daat, Tove Ve Ha. Então a palavra aqui é Tove, bom e ruim. Não é? Dela você não deve comer. E diz aqui que ele não deveria comer dessa árvore e que essa árvore traria para ele aqui mote, tá vendo? Morte. E também que você morrerá. A árvore não deve comer, pois assim que você comer dela, você vai morrer. A palavra mote aqui, ó, é descrita 2 vezes. Significa que comer dessa árvore vai trazer para você talvez uma não reencarnação. E aí diz que não é bom que o homem esteja sozinho, faria uma companheira de contrapartida, tá vendo? Ou seja, não é alguém para auxiliá-lo, é alguém para ser uma contrapartida. E aí é que a gente entra naquela situação de que existe o desejo da doação e o desejo da recepção. Quando a recepção é usada para doação, e aí eu não devo amputar os meus sonhos, mas eu devo implementá-los para Hashem, para Kabbalah, para o meu próximo, e aí o desejo é muito bom. O desejo de receber. Veja, como que eu posso ajudar alguém se eu não tenho condições financeiras? Então, é bom eu ter uma condição para quando chegar alguém, não é, que queira se implementar na Kabbalah e etc., eu posso ajudá-lo. Mas é muito melhor que eu seja rico de Torá para eu poder ensinar a Torá às pessoas de uma forma certa. Então, a riqueza aqui é muito melhor que seja de Torá. Mas é preciso também, não é, o sistema financeiro para ajudar as pessoas. Então, e aí vai se seguir um monte de configurações que são a linguagem dos ramos sobre essa questão. Então perceba, tudo dentro da Torá é metafórico, ou seja, ela deve ser levada pela via do coração. Agora perceba, se eu crio grupos e falo, não, meu próximo é quem está dentro desse grupo, o resto não é não. Então eu protejo quem está dentro do meu grupo e as outras pessoas de fora, eu não estou nem aí. Não é isso que a Torá está falando.
A Torá está falando de unificação de almas. Tanto é que a palavra judeu, que na verdade era para ser Yehud, que vem da palavra Yahid, é a unificação de almas. Tanto é que diz o seguinte: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A segunda casa já foi construída, as pessoas ainda estão esperando isso se cumprir, mas isso já cumpriu. A primeira casa, que foi Beit Hamikdash, a qual Deus falou, eu me aborreci muito por causa dessa casa, porque quando Davi está falando ali, Shilomon é o próprio Eterno, ele fala que é para construir em Malhut um templo. Ou seja, um templo de igualdade, um templo de amor pelo próximo, um templo onde todas as pessoas estariam unidas. Esse templo já estava predeterminado em 6.000 anos. Não é? Já estava pré-determinado em 6.000 anos. Quando nós somamos todas as letras hebraicas, pegamos o Beit 1, o Aleph 1, um Beit 2, com Gimel 3 e assim sucessivamente. Aí somamos mais as letras sofites, Rabati, não é? E aí temos mais 6.000 anos. Significa que é impossível para o homem ele chegar nesse nível antes que ele passasse por tudo aquilo que ele passou. Que ele acreditasse em tudo aquilo que ele acreditou. Passasse por todos os seus ticunins. Por isso é que todos nós passamos por vários ticunins. E essa vida também é um ticunim. Faz parte do processo. E perceba, então, que agora, como a gente discutiu, na letra Men, que lembra, não é, uma TV, um celular, é onde vocês estão podendo ver o estudo da Torá. Imagine se o César tivesse que sair da Bahia, viajar aqui para o Rio de Janeiro para estudar a Torá, com essa facilidade de estar todo final de semana, todo dia agora, não é, estudando a Torá. Ou você que mora mesmo no Rio de Janeiro, ter que sair aí da sua casa, vir para cá. Outras pessoas estão lá em Natal, tem alunos na África, não é? Já tivemos alunos nos Estados Unidos, etc. Veja, que dificuldade seria. Hoje, através desse sistema que a Torá já falou que existiria, a Torá seria tirado da arca, e a arca é o quê? A arca é todo o planeta Terra. Todos os seres humanos, querubim masculino, querubim feminino, lado esquerdo e lado direito da árvore sefirótica. A junção dessas letras vão fazer a parte central explodir. Ou seja, é certo que se tivesse amor, um amor tão verdadeiro, e todos os cabalistas pudessem se unir e ajudar as outras pessoas a se unirem com amor, logo não existiria mais o mal. Logo não existiria mais o desejo do mal, porque nós não podemos deixar o erro das pessoas criarem em nós o desejo do mal, porque ao invés de vencermos, seremos vencidos. Quer dizer, e é o que aconteceu. O primeiro templo foi destruído, o segundo templo foi destruído, e aí se falou, Isaías fala, que é contemporâneo de tudo aquilo, ele fala: a minha casa, Deus fala através de Isaías, a minha casa será uma casa de oração de todas as nações, de todos os povos, de todas as pessoas. Eu, Deus, eu não faço diferença entre as pessoas. Eu não sou como Hitler, eu não sou como os outros líderes que tiveram os seus impérios, que escravizaram, que acharam que as pessoas eram menores, que eu sou mais especial, e etc. Eu criei todas as coisas. No Terrilim 127 diz: eu alimento todas as criaturas desse mundo. Isso nos implementa que se alguém recebeu uma carne que as pessoas que não acham que é caché, chegou na mão daquela pessoa para alimentação dela, foi o Eterno que mandou. E se ele mandou, quem sou eu para falar que alguma coisa é impura nesse mundo? Outra questão é que o corpo não há nada que nós possamos mudar. A cada tempo que passa, a cada ano que passa, o corpo vai perdendo habilidades, vai ficando mais lento, a mente já não produz, não tem aquela sagacidade, salve algumas pessoas que podem ter esse privilégio, ela não tem mais a sagacidade de antes,
Os órgãos internos também vão perdendo a sua proeminência e assim não tem nada que a gente possa consertar no corpo. Mas é diferente dentro da alma. Se nós nos colocarmos realmente dentro dessa Kabbalah, entender o que é o Guimar Tikkun, entender e sair, aí eu desculpe o que eu vou falar, não é? Eu estou falando aqui não como um assunto pessoal contra ninguém, esquecermos todas as bobagens que são desenhadas no mundo, porque vocês podem falar assim, pô, Moré, mas como é que você pode falar que o mundo é um mundo de bobagem em relação à Torá? Porque nós tivemos vários impérios que implementaram suas leis, suas políticas, tudo que era melhor. E no final, tudo deu errado. Houveram guerras, mortes. Aqueles que achavam que não haveria mais guerra e mortes continuam acontecendo. Por quê? O fator é que o dinheiro vale mais do que a vida. O conforto de uns, ou o direito de uns acharem que são donos de certas coisas nesse mundo, é mais importante do que a vida. Olhar para o outro, de outra nação, de outro estado, de outra etnia, sei lá qual o nível que a pessoa é, de uma forma supremacista, é você sentenciar essa Torá e esse Deus a nada. É você achar que você é maior do que aquela pessoa que foi criada por Deus. É você olhar o outro como se qualquer julgamento, diga-se de passagem, que você faça do outro, seja ele quem for, você está não entendendo que foi Deus que botou aquela alma ali. Você não está entendendo que aquele processo também faz parte do processo de toda a história dessa humanidade. Aí mesmo que a gente possa falar mal ou achar algumas coisas dos grandes conquistadores, todos eles foram Hashem que mandou. E todas as pessoas que tinham que passar por aqueles ticunins, que foram extremamente difíceis, e eles tinham que passar por aquele ticunim. Por quê? O mal que existe no homem é o mal da recepção, o mal da falta de amor. E ainda o maior mal é eles não saberem fazer o chamado Israel. Chamado Israel não é só reconhecer que existe um Deus. Não é só reconhecer que existe uma força. É reconhecer que Ele é criador de todas as coisas. Não existe outro junto com Ele, nem nenhum igual a Ele. Ninguém pode dar a vida ou tirar a vida. Uma poeira não pode ir para a direita ou para a esquerda se Ele não definir que assim o é. Toda a capacidade que Ele tem, não é? E aí a gente fala que Deus sabe de todas as coisas, é porque Ele sabe. Além de saber, é Ele que dá energia para o próximo passo de cada ser. Ser vivo, ou um mineral, ou um minério, ou seja lá o que for, ou a água que vai correr aqui, ou vai para o Japão, tudo é Ele. Nada pode sair 1 centímetro da vontade dele. Aí não há mais acidente, não há mais história errada. Talvez dentro disso tudo, dentro da minha pequenez, eu deva me perguntar quem sou eu para julgar o meu próximo e quem sou eu para julgar a história do meu Criador e do meu Deus. Se eu me implementar nessa ideia, então eu vou começar a fazer minhas rezas diferentes. Eu devo então me voltar para o homem e pedir que Deus, talvez seja um pouco difícil, implemente, e é o que Ele vai fazer, mais sofrimento para que as pessoas possam entender mais rápido. Para que elas possam se voltar mais rápido para Hashem, antes que elas percam, prestem atenção, a sua alma. Antes que elas percam a sua salvação. Quando chegar nesse ponto, não vai ser só uma morte biológica. Vai ser a morte da alma. Diz os nossos sábios que Deus reabsorve a alma. É como se você pegasse um pedaço de luz e ele trouxesse aquele pedaço de luz para dentro dele, novamente, funde-se aquela alma com todo e ela não existe mais. Acabou. Nós passamos então a fazer discussões tão pequenas e não ver a coisa como um todo, nos achamos reis, deuses que podemos julgar e podemos até definir o que é certo e errado. Eu já tive, Deus já me botou em cada sinuca, porque às vezes a gente fala que é tão honesto, não é?
tão honesto que a gente não faria tal coisa. Ou talvez um desejo não fosse implementado dentro de nós, a ponto de nós fazermos algo que nós detestamos. Mas basta que o aperto chegue. Se você tiver fome, certamente você irá roubar. Porque uma fruta, algo, você não vai morrer de fome, duvido. A sua biologia não vai permitir isso. E aí Deus, ele vai fazer entender que nada está na tua mão. Tudo está na mão dele. E aí quando você compreende isso, você larga aquela coisa de ser santarrão, santão, não é? Sertão, porque tudo deu certo na sua vida e no outro não deu. Ah, eu fiz tal faculdade, olha, eu fiz isso e fiz aquilo, eu sou um homem honrado. Nós somos aquilo que Deus quer que nós sejamos. A partir do momento que Deus mexe no ticum, porque diz a Torá que aqueles que são pequenos nesse mundo são grandes lá do outro lado. Por isso que quando nossos sábios andavam na rua, eles tinham cuidado de andar de cabeça baixa. E eles se achavam, acredite, isso é real, menores do que todas as outras pessoas. Porque eles sabiam que Deus tinha criado todas as vidas e que tudo tinha que seguir aquilo que o Eterno ordena. Tudo aquilo que ele criou. Foi colocado dentro disso tudo uma formatação dentro de cada pessoa. Essa formatação é que a pessoa, muitas vezes, ela não sabe e não entende todos os processos. E você agora, e talvez só agora, esteja tentando compreender o processo, julga o outro, inferioriza aquela história. Mas nós vimos na história imperadores, através das nossas aulas de Tikkunim, se voltando para Hashem. Um desses casos aconteceu com Rufus, que era um imperador, e com Rabi Akiva. O Rufus tinha parte da alma de Esav, e o Rabi Akiva tinha parte da alma de Yaakov. Eles tinham que consertar algo junto. No final, parte da história que eu lembre, o Rufus vira para o Rabi Akiva, que é Yaakov, ou seja, Esav para Yaakov, que estavam consertando essas partes da alma, e ele pergunta: será que eu terei lugares entre os sábios? Veja, um imperador pergunta isso para um mestre de Torá, e ele dá uma resposta muito positiva para ele. Todos nós temos chance para consertar. Todos nós. Ele não julgou aquele homem. Abraham, quando estava perante Sodoma e Gomorra, não julgou, ele rezou. E falou: poxa, Hashem, veja a transformação dentro do coração. Moshe, quando desce do monte, e Deus fala: eu vou destruir todo mundo e começar de novo por você. Ele tem pena daquelas pessoas, amor por aquelas pessoas. O cabalista, que é cabalista, que entende mesmo, ele tem que ter amor. Ele não pode mais estar naquele nível religioso, quebrou o Shabat, não comeu kasherut, lá, roubou. E olha só, não, se existe isso, isso é o que você tem que consertar. Isso é o que eu tenho que consertar. Se é fácil, vai depender do nível de cada um. Outra coisa que tem dentro de nós é que nós somos expert em pedir os outros para perdoar, quando a coisa não acontece com a gente. Mas nós também temos que aprender a perdoar aquilo que acontece com a gente. Então veja, o processo não é só estudar, o processo é amar, o processo é não julgar. Um dia eu vi que os judeus vão comer carne de porco, aí que tá, e que os judeus vão comer o Leviatã. Falei, tá, vão comer o grande dragão, não é coxé também. E aí vai se estudar a astronomia, as estrelas, e existe uma grande constelação que é chamada de dragão. Segundo a Kabbalah, o Zohar Kadosh
essa constelação é chamada de Teli, onde as letras hebraicas são desenhadas, que na verdade é um sistema astral que manda aqui todas as pessoas para o nosso mundo, já formatadas com o que elas são. Tudo que vem para cá para o nosso mundo, tirando os nossos sábios, é ruim. Você não está aqui porque você é bonzinho. Você está aqui para consertar os aspectos da sua alma, se assim você desejar. É por isso que o grande rabino Haim Vital ficava atrás do Arizal o tempo todo, tentando aprender, porque quando ele viu a Kabbalah, ele falou, uau, 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 aqui a coisa é diferente. E aí o Ari explicava para ele, e cada palavra que o Ari chegava para ele, ele respeitava, absorvia. Quando ele não entendia, ele mastigava, mastigava, mastigava. Mas também ele sabia que o Ari o amava. Inclusive o Ari perde um filho por ensinar Cabala para ele, e o próprio Ari é sentenciado à morte pelos céus por ter ensinado o Haim Vital algo que consertaria a alma dele. Isso significa que ele salvou a alma dele. E por que ele salvou a alma dele? Porque ele sabia que ele ia escrever tudo certinho. Tudo certinho. Para que quando chegasse agora, aqueles que realmente amam Hashem, entenderam que todo mundo tem uma Neshama, uma Nefesh, e que todo mundo foi desenhado por esse Teli, e que toda essa construção que tem em volta de nós, cada história, cada ser humano, cada pessoa, cada ser, cada animal, em todos os reinos possíveis desse mundo, e até nos mundos espirituais, só tem um Criador. E tudo está sob o poder da sua vontade. Ainda que nós não possamos compreender, ainda que nós tenhamos algum mal que julgue o nosso Criador, ele sabe de todas as coisas. Baruch Dayan Haemet. Só existe um juiz. Pode existir os sistemas de julgamento que ele mesmo criou para que não tenha vantagem para ninguém. Todos nós estamos aqui. Todos nós estamos passando por isso com todas as nossas dificuldades, sejam elas intelectuais, sentimentais, seja no nível que for. Mas só uma coisa vai ensinar você a entender essa Torá. Ela começa com Lamed, termina com Beit. Não é? Não, começa com Beit e termina com Lamed. Então, quando você organiza ela, diz o seguinte: você só alcançará Hashem através de Moshe. E Moshe é o ponto dentro do coração. E para alcançar esse ponto dentro do coração, só através da doação. E a doação é o não julgamento. Por mais que eu não compreenda, eu não julgo. O temor de Hashem. Quando eu julgo algo, quando eu faço Lashon Hará de algo, eu estou fazendo Lashon Hará daquilo que o Criador fez. Então o que eu faço nisso tudo? Eu conserto. Eu tiro o caco de vidro. Aquele irmão que talvez eu veja que algo vai sentenciá-lo à morte, eu faço como nós já aprendemos nas nossas aulas. Primeiro, Deus bate por dentro. Primeiro eu crio histórias, olha, isso, isso e isso. Depois eu bato embaixo da roupa. Depois eu falo publicamente para ele. E se ele não entender, finalmente eu vejo que ele não quer essa Torá. Então eu abandono e deixo ele à própria sorte. Isso que é ser um cabalista. Mas a partir do momento que aquela pessoa quer voltar, então você vai rever os pontos com ela e vai deixar ela de novo retornar. Então, nós não temos o direito de sentenciar nenhuma história que Hashem criou. Ainda que no nosso recorte de mundo, ainda que na nossa visão, a gente já foi sentenciado a ser formatado por aquilo que os nossos olhos veem. E aí, a gente deve mudar todo esse aspecto e crer única e plenamente em Hashem. E assim a gente vai chegar na lei do amor,
E assim a gente vai chegar na lei para consertar as coisas por amor. E assim a gente não vai ser nenhum tipo de justiceiro, porque toda justiça vem de Hashem, pode ter certeza. E assim o é.